Terminamos o último vídeo desta série com a criação do primeiro projeto de Laravel e verificámos que de facto não é extraordinariamente complexo, pese embora o facto no último vídeo eu ter feito aqui um conjunto de operações para verificarmos as versões do PHP, instalação de uma nova versão do PHP, etc. Mas a partir do momento em que estão reunidas as condições para podermos trabalhar com o Laravel, é muito simples. Criar um novo projeto significa tão somente abrir o terminal, fazer Laravel New e depois criar o nome do projeto, ou definir o nome do projeto. É criada uma pasta para esse novo projeto e depois descarregado lá para dentro um conjunto de scripts. Verificamos também, se eu for aqui ao root, que a criação de um projeto de Laravel implica então a criação de uma estrutura de ficheiros e pastas que constituem a nossa aplicação. E nós vamos já no decorrer dos próximos vídeos perceber o que é que a maior parte destas pastas significam dentro da filosofia de um projeto de Laravel, ok? Portanto, não se assustem com a quantidade de informação que aqui está, porque nós iremos falar sobre os aspectos fundamentais e depois, à medida que formos avançando no nosso estudo, iremos introduzir mais algumas informações adicionais. Bom, de qualquer das formas, é importante agora perceber como é que nós vamos abrir isto no nosso editor de código. Bom, existem várias formas de o fazer, eu vou deixar esta janelinha aberta. Uma delas é aqui muito simples, é abrir o Visual Studio Code, e depois simplesmente abrir a pasta do nosso projeto. Não há necessidade aqui de criar um novo projeto, etc. Não, o projeto já existe, está criado. Basicamente o Visual Studio Code é um editor de código que funciona na base de projetos criados em pastas. Então neste caso, quando eu fizer aqui um file, ou então clicarem aqui deste lado e escolherem aqui um Open Folder, o que vocês vão poder fazer é, eu podia fazer aqui um file Open Folder, é exatamente a mesma coisa. Vocês vão à pasta onde tem o vosso Laravel e o www e vão selecionar a pasta primeiro. Vamos selecionar esta pasta e automaticamente o nosso Visual Studio Code vai abrir então o nosso projeto aqui deste lado. Neste lado nós temos aqui a indicação da estrutura do nosso projeto com todos os seus ficheiros e pastas e deste lado vamos ter depois cada um dos ficheiros que nós selecionamos para abrir e para ver assim os seus dados. Eu depois irei fazer aqui algumas alterações de configurações específicas apenas para o acompanhamento dos vídeos, nomeadamente colocar o tipo de letra maior para vocês estarem a ver o código de uma forma mais simples, mas há aqui um conjunto de plugins que eu vos quero aconselhar a instalar. Alguns deles que nós vamos aqui instalar porque são recomendados pese embora o facto de não sabermos ainda muito bem o que é que eles fazem na realidade, mas que estão relacionados com Laravel, e vamos instalar um relacionado com IntelliSense do PHP, ok? E à medida que for sendo necessário, nós vamos acrescentando mais. A primeira coisa que eu aqui vejo é algo que eu gosto de aperfeiçoar, que é os ícones que estão aqui. Os ícones que aqui estão, como vocês veem aqui nas pastas, não existem ícones e nós vamos poder aperfeiçoar isto. Então, para nós instalarmos plugins, isto é, extensões adicionais ao nosso Visual Studio Code, nós vamos clicar aqui no Extensions e vamos primeiro tratar dessa questão dos ícones. Vamos alargar aqui ligeiramente para vermos também um ícone dos próprios plugins. Vamos colocar aqui ícone e nós temos aqui várias opções. Entre estas duas, elas são excelentes opções, como podem verificar pela quantidade de downloads, 4.7 milhões e 5.6 milhões, com uma nota bastante alta. Eu vou utilizar aqui o Material Icon Theme. Se eu selecionar aqui e fizer um install, muito rapidamente ele vai descarregar um conjunto de ícones que me vão permitir identificar, aqui vamos fazer aqui um Material Icon Theme, ok? Vamos fazer aqui um Activate, está ativo, e se eu agora regressar aqui, o que nós já vamos observar é uma alteração visual no aspecto das minhas pastas e dos meus ficheiros. Isto é, intuitivamente ou de uma forma inteligente, o próprio sistema de ícones vai detectar o nome de determinadas pastas e vai conseguir perceber que aquelas são pastas específicas de uma determinada framework, por exemplo. E, nomeadamente, no que diz respeito às extensões de ficheiros, ele também vai conseguir detectar que os ficheiros de PHP vão ter o ícone do PHP, os ficheiros de JSON, ou JavaScript Object Notation, vão ter este aspecto visual e por aí fora, ok? Conseguindo, ficamos com um aspecto visual muito mais interessante. Vamos regressar aqui às extensões e a próxima extensão que nós vamos instalar é um IntelliSense de PHP, porque nós vamos estar a trabalhar com PHP. Então, se procurarem por PHP IntelliSense, vocês vão ter aqui duas opções. Uma delas, bastante utilizada, mas muito pouco conceituada, que é aqui a do Felix Becker, que eu vos digo muito sinceramente que vocês podem instalar e não tem qualquer problema. E uma outra que é muito famosa e tem uma versão gratuita e uma versão premium,
sendo que a versão gratuita é mais do que suficiente e que também tem bastantes instalações, mas é bastante mais conceituada do que a primeira, que é o PHP IntelliFans, ok? O IntelliFans. Se nós fizermos, podemos ter as duas instaladas sem qualquer problema, mas eu vou aproveitar para instalar aqui o IntelliFans. Vamos aqui fazer a instalação, aguardando mais alguns instantes. A única circunstância que eu diria menos positiva desta extensão é que regularmente ela vai apresentar aqui uma mensagem indicando que existe a tal versão premium que vocês podem comprar, etc. Ela custa $10, sensivelmente $10 para uma licença anual. Eu não tenho essa licença, de qualquer das formas tenho aqui já o PHP IntelliFans instalado, como vocês podem observar. Depois há um conjunto de extensões adicionais específicas para o Laravel. Se vocês colocarem aqui a expressão Laravel, vocês vão ter a oportunidade de verificar que existe aqui um conjunto imenso de extensões. No entanto, existem algumas muito interessantes, que são os Extension Packs. E basicamente o Extension Pack é um conjunto de extensões agrupadas numa só. E reparem, está aqui este valor que diz 10, e se nós clicarmos aqui, vamos verificar que existem aqui 10 extensões indicadas. Cá está o PHP IntelliFans, que uma vez que já está instalado no nosso sistema, já não aparece aqui o botão de Install, mas depois existem outras extensões que podem ser interessantes. Eu não vos aconselho ou não vos digo que é obrigatório instalarem todas, até porque algumas é, por exemplo, code snippets, isto é, linhas de instruções que nós podemos escrever e automaticamente ele cria um conjunto de definições. Muito sinceramente, nesta fase inicial, não aconselho a utilizarem isso, porque vocês poderão ser induzidos em erro e estarem a escrever um código e automaticamente aparece o código todo escrito. Eu acho que não faz muito sentido. Há aqui uma, inclusive, muito relacionada com o PHP Artisan, que nós já vimos no vídeo anterior, e que permite executar alguns dos seus comandos. Eu também não vou instalar esta, mas certifiquem-se pelo menos que o PHP IntelliFans está instalado, ok? Depois, à medida que for sendo necessário, nós iremos aqui instalar outras extensões. Há aqui um Laravel Extra IntelliSense, que basicamente é um IntelliSense, e o IntelliSense, para quem não está familiarizado com o termo, é aquele mecanismo que quando estamos a escrever um código nos vai indicando algumas sugestões ou caminhos, ou vai-nos certificando da assinatura de determinadas classes, funções, etc. E, por conseguinte, aqui este irá, à partida, adicionar mais algumas informações ao IntelliFans, isto é, ao sistema de IntelliSense do PHP. Bom, vocês podem, obviamente, instalar tudo isto. A única que eu vos vou aconselhar neste momento a instalar é esta aqui do .env. O .env é um syntax highlighter dos ficheiros com a extensão .env e depois vocês irão perceber porquê. Bom, eu vou fazer aqui um install, a instalação será relativamente rápida, ok, tranquilo. E basicamente porque é que eu quis instalar esta .env? Nós iremos falar sobre ela muito em breve. Se nós chegarmos aqui a esta área onde temos aqui a identificação das pastas e ficheiros da minha aplicação, vocês vão verificar que existe aqui um ficheiro com a extensão .env. Existe um .env.example. Bom, basicamente este ficheiro .env nós iremos ter a ocasião de verificar que nos vai permitir definir um conjunto de configurações da nossa aplicação que nós podemos reservar para nós próprios. Se estivermos a trabalhar num ambiente de equipa, cada um dos programadores pode ter o seu próprio ficheiro de configurações e já agora o .env vem da expressão environment, isto é, ambiente, e portanto se eu clicar aqui o que vai acontecer neste momento é que eu vou verificar que há aqui um conjunto de indicações sobre algumas especificidades, algumas configurações da minha aplicação. Okay? Elas estão colocadas aqui, eu posso alterá-las, nomeadamente, por exemplo, imaginem que eu quero colocar aqui informações sobre o acesso à minha base de dados e reparem que eu já tenho aqui Database Connection, MySQL, o DBHost, a porta, o nome da base de dados, o nome do utilizador e a password. Se eu alterar aqui estes valores e tiver a minha aplicação a aceder a um banco de dados, automaticamente nós vamos ter então estas configurações a serem utilizadas. Bom, mas eu espero não me ter adiantado muito ou demasiado relativamente a isto, porque nós iremos falar muito em breve sobre este ficheiro do environment. Ele é importante em detrimento de um conjunto de outras configurações que nós podemos fazer na nossa aplicação, mas que ficam guardadas de forma transversal para todos os programadores que estiverem a trabalhar na mesma aplicação. Não vamos aqui entrar muito em detalhes ainda, mais para a frente iremos ver isso. No entanto, o objetivo dos próximos vídeos vai ser perceber
o que é cada uma destas pastas, não de uma forma muito aprofundada, mas para vocês ficarem com uma ideia e desmistificar um bocadinho o que é que são estes fecheiros todos que aqui estão. Vocês podem olhar para isto e pensarem, bom, há aqui um conjunto imenso de coisas, vai ser extraordinariamente difícil perceber isto tudo. Aviso desde já que o estudo do Laravel não é propriamente um estudo simples ou muito simples, vamos dizer que é um estudo que exige alguma dedicação, mas obviamente o objetivo destes vídeos é precisamente auxiliar-vos nesse estudo e vocês começarem a perceber como é que isto funciona e desmistificar de facto, que é o principal objetivo primeiro, desmistificar tudo isto que aqui está, porque na maior parte dos casos nós vamos estar a mexer apenas em 2 ou 3 pastas e não nestas pastas todas que aqui estão.